Agora, São Carlos FM 107,9. Esta é a Rádio São Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. As recentes ameaças de estupro e morte enviadas por e-mail a deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo são um grave alerta sobre o ambiente tóxico e violento que ainda enfrentamos quando mulheres ocupam espaços públicos de poder. A demora na abertura das investigações, mais de uma semana após o protocolo da notícia crime, evidencia a necessidade urgente de respostas rápidas e efetivas das autoridades diante desses ataques covardes e misóginos. É inaceitável que mulheres parlamentares que representam milhões de cidadãos sejam alvos de mensagens que não apenas ameaçam suas vidas, mas também tentam intimidar toda a sociedade com violência sexual e racismos explícitos. A tecnologia, que deveria facilitar o diálogo democrático, tornou-se uma ferramenta para disseminar ódio e medo. Por isso, é fundamental que o DEIC e a Divisão de Crimes Cibernéticos atuem com máxima prioridade, protegendo as vítimas e punindo exemplarmente os responsáveis. Mais do que isso, este episódio reforça a urgência de políticas públicas mais robustas contra a violência de gênero que contemplem tanto a prevenção quanto o acolhimento às vítimas, inclusive no âmbito político. O silêncio e a lentidão institucional só ampliam o espaço para que crimes desse tipo se repitam. O respeito à vida e à dignidade das mulheres deve ser uma prioridade inegociável em qualquer democracia. A luta contra o machismo e o racismo que sustentam essas ameaças exige coragem das autoridades, da sociedade civil e também da imprensa para garantir que as mulheres possam exercer seus mandatos e direitos sem medo. A impunidade não pode ser um convite para o crime. Deve ser um compromisso firme da justiça. Sexta-feira, 13 de junho de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. A partir de agora, Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Projeto ensina crianças de São Carlos a reconhecer sinais de AVC. Leandro Guerreiro é condenado por injúria e difamação com motivação religiosa e pode perder o mandato. Paraná Filho defende rodeio em São Carlos, mas aponta entraves técnicos e local inadequado. Prefeitura de Baté e voluntárias garantem cobertores para idosos e público atendido pela assistência social. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o presidente da FESC São Carlos, Eduardo Cotrim, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo, Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. E vamos às informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou em alta de 0,07% e está sendo vendido a R$5,54. O euro também em alta de 0,88%, está sendo comercializado a R$6,41. A Bovespa fechou em alta de 0,49% com 137.799 pontos. Essas, portanto, são as informações econômicas para esta sexta-feira. WhatsApp Primeira Página 3419-9462.
tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no ar. Muito bem, vamos para a previsão do tempo para essa sexta-feira, 13, dia de Santo Antônio, pois São Carlos terá um dia de sol o dia todo, com céu limpo e tempo firme. Porém, as temperaturas variam entre 9 graus pela manhã e 23 graus de máxima à tarde. A umidade relativa do ar fica entre 54% e 86%. Porém, não tem previsão de chuva. Agora, chuva só se você for proteger do sol. O vento sopra de leste a 10 quilômetros por hora. A noite também será de céu limpo. Vamos ouvir a previsão do tempo para a região sudeste na São Carlos FM. O sudeste brasileiro terá nesta sexta-feira prevalência de variação entre muitas e poucas nuvens sem previsão de chuva. Essa condição será notada em todo o estado de Minas Gerais, que mais ao sul também registra a presença de nevoeiro em cidades como Estiva e Natércia. Em São Paulo, a situação é semelhante. O céu estará com poucas nuvens na maior parte do estado, principalmente na área mais central, em municípios como Araraquara. Na região metropolitana da capital, também haverá nevoeiro. Já para a totalidade dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, apenas variação entre muitas e poucas nuvens, sem chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 7 graus em São Paulo. Já a máxima deve chegar a 24 em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira Página no ar. 7h07, pode olhar aí, 7h07, muito bom dia para você que está no 107.9 na nossa São Carlos FM, bom dia a você que está no nosso app, você que está também pelo nosso Facebook, aliás, você pode participar do nosso Facebook fazendo o jornal, como? Comentando, mandando a sua opinião, a sua sugestão de pauta, aliás, é muito bom tê-los conosco na manhã desta sexta-feira 13, aliás, compartilhe, para que as pessoas possam ficar muito bem informadas no jornal Primeira Página no ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto e todos os ouvintes da São Carlos FM que já nos ouvem em 107.9 ou que nos assistem pelo Facebook Rádio São Carlos. Participe com a gente, deixando seu comentário no Facebook ou enviando mensagem de voz ou texto no nosso WhatsApp 3419-9462. Cuidado com o gato preto. É, Cabrucha do 71. Satanás, lembra do Satanás? Misericórdia. Você é supersticioso, Paulo Melo? Ah, eu era mais. Quando eu era pequeno, eu tinha. Passa debaixo da escada? É, eu era mais encanado quando eu era menor, né? Hoje eu acho que mudei bastante, mas quando eu era pequenininho eu ouvia as histórias do vô e da avó, né? E a gente ficava com medo, né? É verdade. Bom dia, Ronaldo Piloto Bruxo. Bom dia, mas também com tanta caraminhola que enfiaram na sua cabeça, Paulo Melo, como é que não vai ter medo, né? Tem que ter medo mesmo. Mas não tenha medo não, que aqui, além de radialista, é parapsicólogo e o parapsicólogo encara tudo e não tem medo de nada. Olha, bom dia pra vocês. Isso não é que existe. Isso não existe. Exato. Não precisa ter medo não, eu tô aqui pra ajudar você, pra socorrer você, tá bom? Só cobro R$5.000 a hora, mas pode me chamar. Coisa boa. Coisa boa. Gente, um bom dia pra todos, muito obrigado que vocês estejam com a gente nessa sexta-feira 13 aqui, maravilhosa, de muita sorte pra você e muita informação também. Pode ter fé nisso. Eu quero também falar para você do nosso aplicativo. Você já tem? Então você vai gostar. O nosso aplicativo é milagroso quase, viu? É só você baixar na Play Store do seu celular, digite São Carlos FM, baixe para Android, para Apple e depois com um clique, minha gente, onde quer que você esteja, na comodidade do seu celular, você acompanha toda a programação da São Carlos FM todo dia, o dia todo. Muito bom dia. Vamos de notícias, pois com o objetivo de conscientizar sobre a importância do atendimento rápido em casos de acidente vascular cerebral, o AVC, alunos do 3º ano do ensino fundamental da EMEB Afonso Fioca Vitale, o CAIC, lá do Cidade Iraci, participaram do programa internacional Fast Heróis, voltado para crianças de 5 a 10 anos. O projeto integra a iniciativa
Angels e ensina de forma lúdica os 3 principais sinais de AVC e a ligação imediata para o SAMU 192. Em média, a Santa Casa de São Carlos, Paulo Melo, atende a 1 caso de AVC por dia. É isso aí, o encerramento das atividades contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, que representou o prefeito Neto Donato, além de médicos da Santa Casa, residentes da UFSCar, professores e alunos. O projeto também foi levado à EMEB Arthur Natalino Derige, totalizando mais de 400 estudantes capacitados em 5 semanas de atividades. O envolvimento das famílias e educadores foi fundamental para reforçar o aprendizado. A coordenadora do projeto, Carla Leal Trevisan, destacou a importância de ensinar as crianças sobre o tema de forma leve e eficaz. Esse treinamento com as crianças é uma forma da gente finalizar esse projeto, né, que está acontecendo do Fast Heroes aqui em São Carlos, e é uma oportunidade de uma maneira lúdica, né, de mostrar para essas crianças como de fato, né, o atendimento acontece e todo o conhecimento que eles tiveram, né, através dessas 5 semanas, o aprendizado aí com os professores, né, com os residentes de medicina que eles tiveram, deles poderem realmente finalizar todo esse conteúdo aí com essa encenação. Crianças, elas têm nessa capacidade, tem muitos neurônios novos, né? E elas absorvem tudo isso com muita facilidade e de uma maneira muito lúdica, né? Que esse projeto Fast Heroes traz esses conceitos aí sobre o AVC para que eles estejam realmente capacitados, porque muitas vezes essas crianças ficam com seus avós, né? E caso aconteça, né, de apresentar os sinais e sintomas do AVC, eles saibam como deve proceder. E independente, né, deles ficarem com os avós, mas todos nós deveríamos saber quais são os sinais e sintomas do AVC, para que rapidamente essas pessoas possam ligar para o 192 e imediatamente ser atendido. E aqui, em especial em São Carlos, né, a gente tem a Santa Casa, que é realmente um hospital referenciado para o encaminhamento desses pacientes. Já o estudante de medicina da UFSCar, Ian Campos, considerou a experiência positiva e transformadora para todos os envolvidos. Foi muito legal, a gente teve bastante conversa com elas foram bem ativas com a gente. Foi uma experiência nova pra gente, porque a gente nunca tinha tido essa experiência de ensinar para crianças, mas foi uma experiência muito boa e teve um resultado muito bom também. Com certeza conseguem aí agora estar mais preparados para observar os sintomas do AVC e chamar o quanto antes o SAMU. E o quanto antes o SAMU for chamado, mais fácil e melhor vai ser o trabalho do médico. O neurologista Daniel Beltrame ressaltou que o reconhecimento precoce do AVC começa em casa, reforçando que tempo é cérebro. Tem uma frase que a gente usa muito entre os médicos, que é tempo é cérebro. Então, a partir do momento que o AVC começou a se instalar, quanto antes for o atendimento, melhor para o paciente. E tanto em termos de aumentar as chances dele sobreviver, diminuir a mortalidade nos primeiros dias, quanto a longo prazo diminuir a possibilidade dele ter sequelas neurológicas. O projeto Fast Heroes, né, em inglês, significa Heróis Rápidos. Ele é uma iniciativa internacional dentro do projeto Angels. O projeto Angels nada mais é do que a capacitação dos países, né, no atendimento de excelência ao AVC. Isso inclui um atendimento rápido a nível hospitalar, claro, a nível de atendimento de emergência, no nosso caso é o SAMU, né, aqui no Brasil, e obviamente no reconhecimento do AVC, né? Então toda essa cadeia do atendimento rápido não começa com o médico neurologista da Santa Casa, não começa com o SAMU, começa com alguém identificando os sintomas e chamando o SAMU. Então a ideia do projeto Fast Heroes, os heróis rápidos, é ensinar as crianças a identificar os sintomas de AVC e saber a importância do atendimento rápido, sabendo quanto antes eles chamarem o serviço de emergência, é melhor para o paciente. Quanto mais idoso, mais comum, né? Então, em geral, a partir dos 50 anos, aumenta o risco, e quanto mais idoso, maior o risco, né? Então, 60, 70, 80 anos, por aí vai. O diretor da Santa Casa, Flávio Guimarães, lembrou que o tempo de resposta é determinante
para evitar graves sequelas. A Santa Casa, em uma construção já que vem há algum tempo, ela com certeza é uma referência para tratamento e adquirir todo esse know-how, esse conhecimento para o melhor cuidado do paciente que está tendo AVC. Isso vem uma construção que envolve o SAMU, envolve muita parceria com o sistema público de saúde da própria cidade e com vários profissionais médicos dedicados à formação e ao treinamento e capacitação de toda uma equipe especializada para o tratamento mais precoce possível do paciente com AVC. O tempo, a gente sabe que de todos os fatores que estão envolvidos no bom tratamento para que melhore ao máximo o resultado desse tratamento do AVC é o tempo. O tempo é determinante para que se diminua as sequelas, para que você faça uma intervenção o mais precoce, diminuindo aí as sequelas e os efeitos que vão vir desse problema, dessa doença, assim como também para a vida do paciente. Já o vice-prefeito Roselei Françoso valorizou a parceria entre a escola e os profissionais de saúde. Extremamente importante essa parceria. As crianças receberam aqui durante algumas semanas uma formação para o atendimento daquelas pessoas que têm os sintomas do AVC. Eles receberam o preparo dos médicos residentes, a da Santa Casa, do programa, é um programa internacional e com esse objetivo, com esse protocolo, nosso hospital passa a ser um hospital, uma referência para toda a nossa região. A rede municipal ela ficou aberta a essa discussão, a essa oportunidade junto ao hospital, a nossa Santa Casa da Misericórdia, para garantir esse apoio das crianças junto aos seus pais, seus familiares, a sociedade como um todo, com essas orientações básicas que qualquer pessoa pode ajudar uma pessoa que está numa situação de AVC, como por exemplo a questão dos 9 segundos do braço levantado, os sinais da boca torta, a fala enrolada. Então tudo isso ficou muito claro para eles assim quais os primeiros procedimentos, como acionar o SAMU, como acionar de repente uma pessoa adulta, inclusive, para poder fazer acionamento do SAMU e chegando até a Santa Casa no tempo necessário para prestar os primeiros socorros. 7h17, Ivan, matéria boa essa, hein? Show de bola, que possa ir às outras escolas também, que não fique só no Caique, Paulo? E que seja de exemplo para outras cidades, em Baté, por exemplo, Com certeza. 7h17, a farmácia de alto custo de São Carlos passará a atender em novo endereço a partir do dia 30 de junho. A unidade será transferida para a Rua José Bonifácio, numeral 889, no centro, em frente ao Fórum Trabalhista. O horário de funcionamento será mantido de segunda a sexta-feira, com retirada de senhas das 7h30 às 14 horas e o atendimento vai até às 17 horas. Para viabilizar a mudança de estrutura, incluindo móveis, equipamentos e sistemas, o atendimento na atual unidade, na Avenida São Carlos, número 991, será suspenso nos dias 26 e 27 de junho. A retomada ocorrerá na nova sede já na segunda-feira seguinte. A farmácia de alto custo distribui medicamentos fornecidos pelo SUS para doenças crônicas, raras e de alta complexidade, por meio da DRS 3 de Araraquara. No novo prédio também funcionará a farmácia de processos judiciais, com espaços separados e guichês distintos. O secretário de Saúde, Leandro Pilha, afirmou que a nova estrutura oferecerá mais conforto à população e melhores condições de trabalho aos servidores. A mudança é muito importante, por quê? Porque o local atual, ele é um local pequeno pela quantidade de pessoas que utiliza do atendimento mês. É mais de 6 mil pessoas que pegam o remédio do alto custo. O que é esse remédio do alto custo? O remédio que o Estado entrega. São ações que você entra com a parte administrativa, você manda para o Estado manda esse remédio para a DRS de Araraquara, a gente busca lá, traz aqui para a nossa estrutura farmacêutica e distribui para a população. E além desse mais de 6 mil atendimentos mês, a gente também tem as ações judiciais que o município é obrigado a comprar o remédio. São mais de 1.000 pessoas mês, então são 7 mil pessoas por mês passando na nossa estrutura farmacêutica de alto custo e de ação judicial. Fora os remédios convencionais, estão nossas unidades básicas de saúde. Esse novo espaço ele vai ser muito importante, porque vai dar um conforto maior para o paciente, é um lugar maior, deu para organizar melhor. Isso que a gente quer, um atendimento mais digno, um atendimento mais humanizado, e o
local vai ser bem melhor e com o tempo vai ter novas ações que vai ser muito importante também para o município. Esperamos que seja muito confortável, pois hoje os pacientes, quem vai pegar o remédio, espera na fila, lá fora, no sol e na chuva. É isso aí, Ivan. Agora, 7h20, uma notícia que caiu como uma bomba ontem, né? A Justiça de São Paulo condenou o vereador Leandro Augusto do Amaral, o Leandrinho Guerreiro, a pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e mais 4 meses e 20 dias de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias multa no valor mínimo. A condenação, já transitada em julgado, foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Carlos e se refere a crimes de injúria e difamação com agravante de motivação religiosa. Segundo o processo, Leandro Guerreiro publicou em julho de 2022 uma série de charges e mensagens ofensivas em grupos de WhatsApp, nas quais atacavam um membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, associando a práticas como corrupção, satanismo e promiscuidade política. O conteúdo foi considerado discriminatório e ofensivo à fé da vítima, com ampla divulgação em grupos como o Sancazap, que contava com 159 integrantes, ou seja, 159 integrantes. É isso aí. Durante uma live realizada na noite de ontem em suas redes sociais, o vereador confirmou a condenação e afirmou que, com o trânsito em julgado, perderá o mandato. Hoje a gente ficou sabendo que teve uma movimentação nos meus processos, né? Vocês sabem que eu fui processado 40 vezes por essas ações na política, por toda a trajetória, né? E os últimos, desses 40 processos, 38 foram resolvidos, né? E ficou 2, né? Para trás, a gente foi condenado nesse processo, recorremos, estávamos recorrendo, e desses 40 processos, 38 foram resolvidos, 2 ficou para trás. E aí ficamos sabendo de uma movimentação no processo, e infelizmente a minha advogada, ela acabou se confundindo no prazo, né? Errou no prazo de recorrer, e isso fez com que a gente perdesse o direito de ter o recurso, né? E pela regra, eu perco o mandato de vereador, porque ficou em trânsito julgado, ou seja, não tem mais o que fazer. E não tem problema da minha parte, né? Errar é humano, né? A advogada ficou arrasada para me comunicar, eu falei que tá tudo bem, né? Eu tenho força para passar por isso. O crime foi os desenhos, foi as charges, né? Que eu fiz em 2022. E essa charge teria machucado, ofendido, né? Alguns amigos na política. Isso aí fez, essas desenho político, essas charges, fez com que eles me processassem, né? E eles entrassem com uma ação e infelizmente chegou o desfecho agora, né? Eu estou condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, 4 de detenção. Então, se tiver aqui para a cadeia também, a gente vai pagar, indo para a prisão, não tem problema. A gente passa por isso, né? Durante a live em suas redes sociais, o vereador confirmou a condenação e afirmou que o trânsito em julgado perderá o mandato. Com a eventual perda de mandato de Leandrinho, o suplente Moisés Lazzarini deverá assumir a cadeira na Câmara Municipal de São Carlos. A Secretaria Legislativa deve ser oficialmente comunicada da decisão nos próximos dias. O que acontece agora, Ivan? Explica, Paulinho. Como a advogada dele perdeu o prazo de apresentar o recurso, se não me falha a memória, era até o dia 28, ela apresentou no dia 31 de março. É pra acabar, né? Por 2 dias aí ela perdeu o prazo. Ô, doutora. E agora o que vai acontecer? Esse transitado em julgado é comunicado ao MP, o MP solicita o cumprimento da pena, né? E encaminha à justiça novamente. E aí o juiz provavelmente expedirá aí a pena que tem a prisão, né? A prisão 4 meses, né? Tá dando aqui, né? Semiaberto, não é? No semiaberto, é isso aí. Ele é isso mesmo, né? Então ele. A pena de 1 ano e 7 meses. 1 ano, 7 meses e 6 dias, mais 4 meses e 20 dias de detenção. Então,
2 anos e um mês? 2 anos e pouco vai dar. Em regime inicial semiaberto, né? O que é o semiaberto? Semiaberto, no caso aqui, o julgado, ele pode sair durante o dia para trabalhar. Então não perde o mandato. E à noite ele tem que dormir na cadeia. Então o que acontece, Ivan? Eu consultei um advogado, que é um amigo meu, ele diz o seguinte, ele fala que ele entende que ele não vê o porquê da perda do mandato. Até porque na sentença não está falando de perda dos direitos políticos, né? Exato. Se tivesse perdido os direitos políticos, aí sim poderia perder o mandato. Porém, Ivan, nós precisamos ver o que o juiz, né? Qual é a sentença final, o cumprimento de pena, melhor dizendo, que o juiz vai despachar. Sim. Né? Mas aí provavelmente estejam pensando na questão da lei da ficha limpa lá, que quando é julgado por um colegiado, né, perde o mandato, perde os direitos, perde o mandato, babá. Meu advogado entende que por ele estar no exercício do mandato e isso ter ocorrido durante o exercício do mandato, não há perda do mandato, né? Mas o Leandro entende que sim. Disse até que em 2 ou 3 meses ele fatalmente irá perder o seu mandato, né? Então vamos ver agora qual será o despacho, né, proferido pelo juiz criminal, provavelmente daqui de São Carlos mesmo, porque como perderam o prazo para recurso, né? Então eles agora, a justiça aqui vai dar esse despacho de cumprimento de pena, o MP vai pedir esse cumprimento da pena, né? Até porque esse processo, o MP, né, que ofereceu a acusação, o MP é o Ministério Público, então provavelmente o MP peça agora o cumprimento da pena. Então entra com um pedido de cumprimento da pena, o juiz dá o despacho e aí nós veremos de fato o que vai estar lá na decisão. Sim. Essa decisão, se for pela cassação também do mandato do Leandro, a Câmara Municipal será informada e aí a mesa diretora da Câmara deverá então providenciar o afastamento do vereador Leandro Guerreiro, né? E chamará então o seu suplente, que é o Moisés Lazzarini. Aí a minha dúvida né? Haverá votação dos vereadores para a perda de mandato? Ou a justiça já determina a perda do mandato? Mas quem manda no legislativo não é o legislativo? Então, mas nós precisamos ver o que vem nesse despacho judicial, né? Nós precisamos entender. Uma outra pergunta, Paulo. Vamos supor que afaste. São 2 anos e alguns meses. Então, se afastou, a hora que ele sair, ele pode voltar no mandato. Então, caso tudo isso ocorra. Se for afastamento, sim, né? Que aí não há perda do mandato, né? Então, assim, nós precisamos esperar, porque, repito, o que eu conversei com o meu advogado, ele entende que não há perda de mandato, entendeu? Então. Mas o Leandro fala que sim, tanto é que ele falou na live, né? Falou aí, vocês ouviram, né? Que ele vai perder o mandato. Então vamos esperar, aí provavelmente nos próximos dias nós deveremos ter aí um despacho, né, Ivan? Infelizmente, né, a advogada perdeu o prazo, né? Deveria, na verdade, segundo o Leandro me contou ontem, né, ela deve ter considerado aí o sábado e domingo, ou desconsiderado, e acabou se perdendo nas datas. Mas, né? Por que esperar o último dia, né, Paulo? Poderia ter feito antes, Paulo, né? faz antes. Você tem um prazo, né? Faz até a metade, pelo menos. Pelo menos, poxa vida. Mas infelizmente, é um processo sério, porque é uma reincidência. Né? Tá então, assim, o que é uma reincidência? O Leandro não é mais réu primário, né? E aí não tem como ter penas alternativas, né? Entendi. Quando você não é mais réu primário, não se tem mais penas alternativas. E o próprio juiz, ele consta no despacho dele, quer ver, ó?
a seguinte informação aqui, ó, vou até pegar e vou ler para vocês, ó. O juiz André Luiz de Macedo fixou o regime semiaberto ao vereador e considerou sua reincidência não sendo réu primário e conduta social como fatores agravantes. Caramba. Então tá aí, esse foi o despacho do doutor André. Vamos aguardar quantos meses, Paulo, para mais ou menos tudo isso acontecer? Segundo o Leandro, de 2 a 3 meses. Eu acho que até antes. Então vamos aguardar aí. Em agosto, mais ou menos, julho e agosto, vai ter os desdobramentos dessa história. Exatamente. 7h30. Pode olhar aí, 7h30. E o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal de São Carlos, Paraná Filho, declarou apoio à realização do São Carlos Rodeio Fest, destacando que é o coautor da lei que regulamenta esse tipo de evento em São Carlos. Ele ressaltou que o rodeio valoriza a cidade, mas reforçou que, como gestor público, precisa cumprir a legislação e avaliar os pedidos de alvará com responsabilidade jurídica. É isso aí, Paraná criticou o local inicialmente escolhido para o evento, uma área próxima à rotatória do Cardinale, apontando acúmulo de entulho e restos de obras que impediriam a liberação sanitária e de segurança. Também alertou para os impactos no trânsito, principalmente com a rodovia Washington Luiz em obras e a Avenida Getúlio Vargas como principal acesso urbano, o que poderia gerar caos viário em dias de grandes shows. Como alternativa, sugeriu o uso do Centro Municipal de Atividades Equestres, Vereador Paraná. A área pública com estrutura adequada e mais de 12 alqueires disponíveis. Segundo ele, o espaço já conta com pista, estacionamento e condições para receber eventos de grande porte, sem a necessidade de grandes investimentos da prefeitura. Até porque a prefeitura não vai investir nada, né? É um evento particular. O secretário ainda revelou que, até o momento, a empresa responsável pela organização do rodeio não procurou oficialmente a secretaria para as liberações obrigatórias, o que pode comprometer a autorização estadual. Por fim, elogiou o vereador Bira Teixeira, seu parceiro na elaboração da lei, e pediu que questões políticas não interfiram no processo técnico e legal de liberação do evento. Muito bem, a entrevista aqui na São Carlos FM gerou um rebuliço aqui em São Carlos, onde vários meios de comunicação também divulgaram essa entrevista. E foi boa a entrevista, Paulo. É polêmica, né? Bastante polêmica. O Paraná é um vereador polêmico, embora ontem ele não quisesse falar sobre o assunto, mas não tinha como não perguntar, né, Ivan? Pois é. Passa pela secretaria dele o alvará de liberação. Ele que é o responsável por assinar esse alvará, não tinha como não perguntar, né? Então, obrigado ao Paraná por ter vindo e respondido as questões, né? Não ter fugido da pergunta, apesar de não ter sido combinada essa pergunta. Não, né? E aqui não tem assunto proibido, eu sempre falo. É verdade, você tem razão. 7h33, Paulo Melo, pode olhar aí, 7h33, e a sessão de fiscalização de trânsito está informando que a vicinal Guilherme Scatena será totalmente interditada nessa sexta-feira, 13 de junho, das 7h30, ou seja, agora até às 5 da tarde. Para a poda e supressão de árvores de eucalipto. A ação foi solicitada pela Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, conforme o processo número 21.898/2024. Durante a interdição, os motoristas que seguem no sentido Embrapa Centro deverão utilizar como desvio a vicinal CRT 167D, é o Horto Florestal, a rua Doutor Manuel Fragoas, a Avenida Comendador Oscar Ferreira e a Avenida Capitão Luiz Brandão, no São Carlos 8. Já os condutores no sentido Centro Embrapa poderão acessar o campus da UFSCar pelo portão principal e sair pelo portão da Babilônia. No entanto, ônibus e veículos de grande porte deverão evitar o campus e seguir o desvio tradicional pelas avenidas e ruas do entorno do Horto. Agentes de trânsito estarão no local ao longo do dia para orientar motoristas e garantir a segurança e fluidez no tráfego. 7h34, pode olhar aí, 7h34, eu quero falar da El Cardal Parrilha e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos. Localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal, você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque fica para o
churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha no ponto perfeito que você e eu adoramos. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto da sua casa e siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. É isso aí, Ivan. Agora 7h35, 7h35. Meu recado é do Sindispan. O Sindispan é a Associação Esportiva Cultural. Comitiva Aras Querência Country convida a população e servidores municipais, bem como seus dependentes, para participar das aulas de dança country e sertanejo para iniciantes. As aulas são realizadas às quintas-feiras, às 19h30, no Salão Social do Sindispan e são ministradas pelos voluntários Elaine, Carlos Ribeiro, Beatriz e Juliana, que fazem parte do grupo de dança da comitiva. Para associados Sindispan, as aulas são gratuitas. Os não sócios pagam R$60 e precisam agendar horário. Mais informações na secretaria do Sindispan ou pelo telefone 3412-1004. Venha aprender a dançar com a gente no ambiente alegre e familiar. Sindispan, tudo por uma vida melhor. E atenção, colecionadores e amantes da boa música, é neste sábado e domingo que acontece o Super Feirão do Sebo do Vinil. São mais de 200 mil produtos esperando por você. Discos de vinil, CDs, DVDs, HQs e muito mais. Tudo a partir de apenas R$10. E o melhor, tem descontos especiais até mesmo nas compras no cartão. Não perca essa chance de renovar sua coleção com preços incríveis. O Sebo do Vinil, um dos maiores do Brasil, te espera na Avenida Comendador Alfredo Maffei, número 1760. Super Feirão do Sebo do Vinil. Imperdível, só neste fim de semana, Paulo Melo. É isso aí, garotinho. Deixa eu falar um negócio pra você. Que eu recebi uma informação aqui, Ivan. Que o regimento interno da Câmara Municipal prevê perda de mandato para condenação criminal após trânsito em julgado, mas precisa passar pela comissão de ética. Então é isso, né? Provavelmente vai essa informação para a Câmara, certo. E aí é aberto então o processo na comissão de ética para o afastamento do vereador. E aí sim seria a perda do mandato. Mas e se a comissão decidir por não? Tem que seguir o regimento, né? Então não tem jeito. Regimento, né? Então, regimental, né? Então não tem jeito. É regimental. Então não vai ter jeito não. Então essa é uma informação nova que eu não tinha, tá? Que existia isso dentro da Câmara Municipal, né? Existia isso, então, esse artigo no regimento interno, né? Vou repetir para vocês, ó. O regimento interno da Câmara prevê perda de mandato para condenação criminal após o trânsito em julgado, porém precisa passar pela comissão de ética. Então essa informação eu não tinha, uma informação nova, né? E então a gente espera aí os desdobramentos dessa situação, Ivan. Entendi. Vamos ver o que vai acontecer então. Mas, pelo que diz o regimento, não vai ter escapatória, então, Melo, pelo jeito. 7h38, pode olhar aí, 7h38. A dona Sônia Maria, minha mãe, tá aqui desejando um bom dia a todos nós. O Batista tá aqui também. Bom dia, meus queridos amigos, uma ótima sexta-feira com a proteção de Deus, amém, Batista, obrigado. Manzina Herbelindo, bom dia e bom trabalho, valeu. Que mais? Aline Sanches, bom dia, meninos, sextou, Deus abençoe nosso dia, amém. Aline, um beijão pra você. Samir Antônio Gardini, bom dia, valeu, Samir, um abraço. A Rosângela Ribeiro de Almeida, bom dia, meninos, Deus abençoe nosso dia, amém, Rô, um beijo pra você, semana que vem tá aqui no jornal, hein? Cidinha Rabelo, bom dia, valeu, Cidinha. Vlamir Silva, bom dia a todos, valeu, Vlamir, um abraço pra você. Lino Gomes, equipe 107.9, bom dia, ótima sexta-feira para todos, valeu, Lino, um abraço. Tom Júnior, bom dia, Paulo, Ivan e piloto, valeu, Tom, um abraço pra você. Luiz Carlos Modesto, bom dia. Maria Augusta, bom dia, abençoado para todos vocês, valeu, Maria. Tom Júnior, lamentável, o Leandro Guerreiro perder o mandato por negligência da advogada, logo agora que ele estava mais ponderado e fazendo um bom trabalho. Tá aí a opinião do Tom Júnior, valeu.
Devaldo Santos, bom dia, valeu Devaldo, um abraço. Nilson Silva, bom dia. Paulo Melo, bom dia Ivan, valeu Nilson, um abraço. Tom Júnior, acho que o regimento interno da Câmara prevê a perda de mandato e condenação criminal, foi o que o Paulo Melo disse aqui, Tom, obrigado, viu? Lucivaldo dos Santos, bom dia, sou de Lavras, da Mangabeira do Ceará, Paulo Melo. Olha, tá longe, hein? Estamos indo longe, hein? Tá longe, hein? Estamos chegando longe com o nosso aplicativo. Valeu, Lucivaldo. Um abraço a todos vocês aí de Lavras, lá no Ceará. Obrigado. Paulo Gulo, bom dia. Valeu, Paulo. Um abraço para você. E também quero mandar um abraço ao padre Aimoré, da paróquia Santo Antônio, que hoje, desde as 7 horas, começou as missas lá na paróquia de Santo Antônio. Tá vendendo bolinho lá ou não? Tá vendendo bolinho a R$8, Paulo Melo. Vamos comprar bolo. Estamos esperando o seu pedaço pra gente, né, piloto? Ó, meu advogado está me ouvindo, Ivan. E ele já me corrigiu aqui. Ele falou que o juiz julgou, né? Não é o despacho, é a sentença. Então o MP pede ao juiz e o juiz é a sentença, não é um despacho, é a sentença. Entendi. Então o juiz assina a sentença. Né? Entendi. Então vai emitir a sentença. É isso. Quero mandar um bom dia também para minha esposa Marli Magalhães, a Gisele Vicenza, lá de Ibaté, também o José Augusto Santana. Tem um áudio aí da filha do Zé Augusto que eu mandei para você. Vamos ouvir aí. O Zé Augusto fica ensinando. Qual é? É o último. Então vamos lá. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Paulinho. Eu tô esperando você pagar um churrasco meu e do meu pai. Agora ela já entrou no bolo também. Você vê como é que é? Olha só. Cobra mesmo, viu? Zé Augusto Santana fica ensinando a menina as coisas erradas. Então um escorpião, sei lá, é o pai de todos os escorpiões. Tem. Reginaldo Ferreira, bom dia. Paulo Pagé, bom dia. Dr. Guinter Miller, meu amigo Gelson Estela também, bom dia. Paulo Rucito, Acenir Magalhães, o Nicola também com a gente, meu amigo Itá Falácia também passou a nos ouvir agora, viu, Ivan? O Jorginho também está nos acompanhando, Miltinho Marquete, a Ana Benedita, bom dia meninos, bom dia Ana, o Paulo Gulo que você já mencionou, a Cidinha enfermeira, Eduardo Eufrades, Everaldo Trevisan e meu querido amigo Omar Casale. Omar, um abraço pra você. Omar tá nos ouvindo também, meu querido amigo Omar, um grande abraço pra você. Abração, Omar. Ivan? É isso aí, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Ronaldo Piloto. Vamos lá, que nós temos aqui mensagens no WhatsApp. Bom dia, Paulo e Ivan. Bom dia. Parabéns ao Ronaldo pelo seu dia. Meu dia, sexta-feira 13, que é o dia do bruxo. Tá vendo aí, ó? Vai aparecendo as curiosidades do dia hoje. Ai, caramba, viu? Quem que escreveu isso aí? É o Daniel Martins. Daniel. Ei, Daniel. Não tem medo não, Daniel. É parapsicólogo aqui, tem que encarar mesmo. Encara o bruxo. Não tenha medo não. Vai dar sorte, viu? Dia 13 dá sorte. Também a Luzia Lu, bom dia Ronaldo, Ivan e Paulo, sextou. Ronaldo Piloto não vai cair da cadeira hoje, é sexta-feira 13, beijos a todos. É o seguinte, pessoal, quando esse estúdio estava em reforma, nós saímos daqui de cima e fomos para baixo temporariamente na sala de jornalismo até então. E lá nós fazíamos o programa e eu fazia transmissão ao vivo no YouTube. E realmente, por incrível que pareça, numa sexta-feira 13, como essa, à tarde, enquanto eu estava fazendo uma divulgação do patrocinador, eu fiz o movimento com a cadeira e a cadeira tombou e eu caí e todo mundo viu. Não teve como evitar, isso foi inevitável. E depois, eu levantei, continuei dando risada e seguimos com o programa. Depois, no outro dia, eu falei, agora eu vou tentar cair com essa cadeira e descobrir como que eu fiz isso. Vou te falar, pessoal, não teve jeito de eu conseguir me derrubar junto com a cadeira. Então é um negócio que parece que foi uma mão assim que me empurrou. Eu falei, sexta-feira 13 deu azar. Mas só foi aquele dia, não vai dar hoje não. Obrigado, Luzinho, um super beijo aí, ótimas vendas para você de salgados aí. Também Maria Augusta, bom dia, abençoado para todos, obrigado, querida. Deixa eu ver quem mais aqui, também o advogado Armando. Bom dia, amigos. Uma vez que não existe prisão semiaberto em São Carlos, ele terá que cumprir em um local apropriado, como é o caso de Araraquara. Acho que você está falando do Leandrinho, né? No caso da perda como vereador, pode ser aberto um procedimento para analisar se feriu alguma coisa que pudesse ter ferido algo como vereador.
Na verdade, Armandinho, agora nós temos uma informação que o regimento interno, ele prevê essa situação, né? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver a sentença do juiz e aí sim ver o que a Câmara fará, né, Ivan? E não tem como ter pena alternativa, né? Então, não tem como o juiz falar assim, olha, vamos trocar isso aí por ajuda comunitária. Não, porque não é reincidente, né? Entendeu? Tem mais recado, Piloto? Tem mais. O próximo aqui é do Fabiano Couto. Bom dia, meus amigos. Abençoada sexta-feira para todos vocês aí do Jornal PP. E vamos cobrar a picanha do Zé Augusto. Olha, vamos lá. Quem que é? É o Fabiano Couto. Ô, Fabiano, vamos Grande cobrar. Fabiano. Fabiano tá lá em Piracicaba. Um abraço. O que será que é o Bonaterra? É alguma marca? É a empresa. A empresa que ele trabalha. Aqui também nós temos o Eduardo Barbeta. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas. Bom dia, equipe 107,9. Sextou, vamos que vamos. Vamos lá, Barbetinha. Um abraço, Du. O Du é gente boa, hein? Demais. Vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com muitas informações para você. Rapidinho, nós vamos e já voltamos. Fique conosco. Primeira página no ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira página no ar. São Carlos FM 107.9. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações. 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Sindispan e a Associação Esportiva Cultural Comitiva Arasquerense Country convida a população e servidores municipais e seus dependentes para participar das aulas de dança country e sertanejo para iniciantes. As aulas são realizadas às quintas-feiras às 19h30 no Salão Social do Sindispan. Para associados Sindispan, as aulas são gratuitas e não sócios pagam R$60. Secretaria Sindispan 16 3412 1004. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08000 1482 40 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 16 3509 1200 ou pelo WhatsApp 16 993 23 6139. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. 7 horas e 49 minutos, pode olhar aí, 7h49. Vamos agora com as curiosidades do dia com o Ronaldo Piloto. Vamos lá, meu povo, claro, vamos começar então falando de saúde aí.
Diversas maneiras para você controlar o diabetes. E cuidado que a Beth te pega. Uma maneira de ajudar a controlar o diabetes é fazer exercícios, o que muita gente não quer, né? Eu não tenho diabetes, mas seria bom fazer, eu também tenho preguiça. Tem preguiça, só ando. Nível alto de açúcar no sangue, peso acima do indicado, podem causar problemas no coração e nas artérias. Mas a maior dificuldade das pessoas que possuem essa disfunção é manter a regularidade, né? A continuidade de propósito é que é difícil. O paciente não deve ir uma semana toda para a academia, como muitos fazem, e depois fica outra sem ir. Não faça isso. Não é nem bom para o seu coração, viu? Junto com os exercícios, o paciente deve incluir na sua alimentação frutas, fibras, cereais e opções de produtos diet. Fatos históricos e jornalísticos. Foi criado o Serviço Nacional de Informação. O Serviço Nacional de Informações, o SNI, foi criado pela Lei número 4.341 em 13 de junho de 1964, com o objetivo de supervisionar e coordenar as atividades de informações e contra-informações no Brasil e exterior também. Em função da sua criação, foram absorvidos o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações e a Junta Coordenadora de Informações. O general Golbery do Couto e Silva foi o idealizador do SNI, quando trabalhava no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. A estrutura do SNI era composta pelo chefe, que tinha status de ministro. O poder de ação e decisão era imenso. Das suas apreciações poderiam emanar atitudes do chefe de Estado, das mais diversas, desde mandar investigar um suspeito até expurgá-lo do país. O Serviço Nacional de Informações acumulava fichas técnicas de pessoas consideradas suspeitas. O SNI coordenava as atividades centralizadamente, absorvendo as informações provindas de todos os escritórios e agendas, ou melhor, e agências, catalogando-as, processando-as, separando informes de informações e enviando aos escritórios competentes para posterior utilização ou arquivamento. Morreu Marcelo Fromer em 2001. Marcelo Fromer foi um músico judeu, brasileiro, guitarrista da banda Titãs. Antes de entrar para os Titãs, Fromer participou da banda Trio Mamão e as Mamonetes, da qual também faziam parte os Titãs, Branco Melo e Tony Bellotto. Entre outros trabalhos realizados estão uma coluna semanal com Nando Reis sobre futebol no jornal Folha de São Paulo e o livro gastronômico Você Tem Fome de Quê?, lançado em 1999. Fromer deixou inacabada uma biografia para o comentarista e ex-jogador Casagrande. Marcelo era fanático por futebol, sendo torcedor do São Paulo Futebol Clube. Morreu aos 39 anos, 2 dias após ser atropelado por uma motocicleta na noite do dia 11 de junho de 2001. Foi atingido quando atravessava a Avenida Europa, na capital paulista. O motociclista não prestou socorro, fugindo. E olha, já naquela época, 2001, a família já teve consciência e os seus órgãos foram doados. Também hoje é o dia do turista. Você que gosta de viajar por aí, é o seu dia. O objetivo principal do Dia Mundial, no mundo todo, do turismo é promover a consciência nas sociedades para a importância da atividade turística e dos seus valores sociais, cultural, políticos e econômicos. Por recomendação da OMT, a cada ano é escolhido pelos países membros da organização um tema a ser debatido internacionalmente. Uma dica básica para o turista é planejar a viagem. Não precisa de um itinerário totalmente detalhado, mas é bom saber quais são as suas metas, quais são os lugares que você está interessado em visitar, para então fazer um planejamento levando em conta o tempo e principalmente o dinheiro disponível. E por fim, hoje é dia de Santo Antônio de Lisboa. É conhecido também como Santo Antônio de Pádua, por ter vivido nessa cidade italiana. É um dos santos mais populares em todo o mundo. Nasceu em Lisboa e depois de ser algum tempo agostiniano, ele ingressou na ordem franciscana, da qual foi um dos maiores expoentes. Essas foram as informações e curiosidades. Então vamos lá. Vamos lá então, que nós temos que colocar aqui polícia já. Vamos lá então. Agora sim, vamos lá. Giro policial.
2 homens de 27 e 26 anos foram internados em estado grave na manhã desta quinta-feira após se envolverem em uma violenta briga no bairro Jardim Roberto Selmidei, em Araraquara. O caso foi classificado pela polícia como tentativa de homicídio e teve início durante uma discussão em um bar da região. Segundo a Polícia Militar, os 2 chegaram inconscientes à UPA do Vale Verde com ferimentos provocados por arma branca. Devido à gravidade dos ferimentos, ambos foram transferidos para a Santa Casa de Araraquara, onde seguem internados sob observação. Um deles apresentava múltiplas perfurações na cabeça, pescoço, costas e nariz. O outro foi atingido no tórax. Em depoimento à polícia, um dos envolvidos afirmou que ambos jogavam sinuca no bar quando começaram a discutir. A briga evoluiu e um deles foi para casa, mas acabou seguido pelo outro, que estava armado com uma faca. A primeira agressão ocorreu na garagem da residência, onde o morador foi esfaqueado no peito. Ele, no entanto, conseguiu desarmar o agressor e revidou com diversos golpes. A Polícia Civil foi acionada, realizou perícia no local. Manchas de sangue foram encontradas na garagem, mas a faca não foi encontrada até o momento. O caso segue sob investigação. E um homem cuja idade não foi divulgada ainda precisou ser socorrido com urgência na tarde desta última quinta-feira após sofrer um corte profundo que atingiu uma artéria importante do corpo. O caso ocorreu em uma residência no bairro Jardim Munique, em São Carlos. A vítima se feriu enquanto realizava um trabalho em casa. Mesmo ferido, o homem conseguiu se deslocar ao SF do bairro, onde recebeu os primeiros socorros da equipe de plantão. Diante da gravidade do ferimento, que envolveu sangramento intenso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou o paciente à Santa Casa de São Carlos para atendimento especializado. Ele permaneceu internado em observação, mas até o momento não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O caso deve ser investigado como acidente doméstico. E uma colisão traseira envolvendo 2 veículos foi registrada na tarde de quinta-feira na Avenida João de Lourenço, no bairro Jardim Munique, em São Carlos. O acidente ocorreu em frente à unidade de saúde da família da região. Um Toyota Corolla colidiu na traseira de um Ford Ka por motivos que ainda serão investigados pela polícia. Apesar do impacto, ambos os carros sofreram apenas danos materiais. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. As autoridades seguem apurando as circunstâncias que levaram à colisão para esclarecer o que provocou a batida. E policiais militares foram acionados na madrugada de ontem para atender uma ocorrência de incêndio na Vila Santo Antônio, aqui em São Carlos. Um Ford Ka foi encontrado em chamas dentro de uma casa aparentemente desabilitada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, mas o automóvel acabou completamente destruído pelas chamas. Segundo uma vizinha, o imóvel havia sido abandonado desde 2022, quando a antiga moradora se mudou. A polícia confirmou que não havia ninguém no local. A perícia técnica foi chamada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. 7h57, pode olhar aí, 7h57, um caso incomum e preocupante chamou a atenção da Polícia Civil na madrugada do dia 11 de junho em São Carlos. Um servidor público estadual de 32 anos relatou ter sido seguido por um drone durante um trajeto que iniciou na cidade de Ibaté e terminou em sua residência no bairro Jardim Baré. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava conversando com vigia na usina em Ibaté quando, por volta das 4 horas, decidiu seguir para um posto de combustíveis em São Carlos para abastecer sua motocicleta. Desde o início do percurso, percebeu que um drone não tripulado o acompanhava, continuando o segmento mesmo após o abastecimento até as proximidades da Vila Prado. Ao chegar em casa, o drone permaneceu sobrevoando a residência. Apesar das tentativas do homem de afastá-lo, ele registrou vídeos do acompanhamento feito pelo equipamento e afirmou ter temido pela segurança da sua família. Fiquei com medo de colocar minha família em risco, declarou. O caso foi registrado como ocorrência de autoria desconhecida e não criminal, mas a autoridade policial ressaltou que a situação poderá configurar um ilícito penal conforme novas investigações e provas. O boletim já foi encaminhado para análise jurídica e a Polícia Civil ainda não informou se há suspeitos ou avanços na identificação do operador do drone. E um morador do bairro residencial José Giro, em Ibaté, teve seu carro
carro furtado na noite do dia 5 de junho, por volta das 21 horas, enquanto estava em sua residência. O furto ocorreu em frente à casa da vítima, que só registrou o boletim de ocorrência dias depois, pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. A investigação segue em andamento, mas a autoria ainda é desconhecida. Conforme o relato, o veículo furtado é um Gol cinza. A vítima estacionou o carro na porta de casa e entrou para jantar. Ao retornar, percebeu que o automóvel já havia sumido. Sem seguro, ele recorreu às câmeras de segurança da vizinhança, que captaram imagens de 2 suspeitos em uma motocicleta praticando furto. As imagens foram anexadas ao boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ibaté, responsável pela investigação, mas até o momento o veículo não foi localizado. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181 e pede colaboração para ajudar na recuperação do carro. Um homem de aproximadamente 50 anos está sendo acusado de perturbar cultos religiosos no Jardim Beatriz, em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na quarta-feira, ele tem comparecido repetidamente ao salão de cultos, gritando e interrompendo as celebrações. De acordo com relatos, o suspeito frequentemente aparece em estado visível de embriaguez, provocando medo principalmente entre mulheres e crianças que frequentam o local. Na ocorrência mais grave, registrada em 7 de junho, ele teria portado uma faca durante uma das interrupções. Apesar das diversas chamadas à polícia, o homem continua retornando ao salão, mantendo a situação de insegurança aos fiéis. Os frequentadores pedem providência das autoridades para garantir segurança no local. E na manhã desta última quinta-feira, 2 cães em estado grave de negligência foram resgatados no bairro Santa Angelina, em São Carlos. Os animais, que deveriam pesar cerca de 20 quilos, estavam pesando apenas 8 quilos cada, indicando uma condição de abandono e sofrimento extremo. No caso, mobilizou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal e a Guarda Municipal. Segundo o diretor da Secretaria, equipes foram acionadas após denúncias de maus tratos. Uma veterinária enviada para avaliação confirmou o estado crítico dos cães, caracterizando oficialmente o crime de crueldade animal. O responsável pelo abandono foi levado à Central de Polícia Judiciária para interrogatório, mas não foi detido. As autoridades iniciaram um inquérito para apurar este caso. De acordo com a legislação brasileira, crueldade contra animais é crime, com pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. Diante disso, a Secretaria e a Guarda Municipal reforçam o apelo para que a população denuncie qualquer suspeita de maus tratos, seja pela ouvidoria municipal pelo telefone 16-3362-1080 ou pelo Departamento de Defesa de Controle Animal, que é o 16-99961-2959, ou na delegacia mais próxima. Alô, São Carlos e região, vem aí o Jantar do Comerciante 2025, trazendo muita música, emoção e muita comida boa. Anote aí, dia 2 de agosto, às 21 horas, na Oasis Eventos. E para deixar a noite ainda mais inesquecível, o show da dupla sertaneja mais querida do Brasil, César Menotti e Fabiano, com o espetáculo Os Menotti. E atenção, você que é associado ou associada da CISC, a venda do primeiro lote termina hoje, dia 13, com desconto, tá? Então aproveite. Ponto de venda na sede da CISC, General Osório 401, no centro. E olha, depois não vai querer ficar chateado, hein? Se você não for, vai perder as conversas nos churrascos. Esse evento vai render muita alegria e ótimas histórias. Mais informações, 3362-1900. Jantar do Comerciante 2025, tradição, festa e muita emoção. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eu quero falar do Residencial Sanca 135. Imagina acordar todos os dias com conforto e estilo, onde cada detalhe foi pensado para você. Residencial Sanca 135, a arte de viver bem no coração de São Carlos. Mais do que apartamentos compactos e inteligentes, um verdadeiro convite ao extraordinário. Aqui, o cotidiano ganha leveza e bem-estar com uma estrutura completa. Piscina com vista panorâmica, rooftop com academia, espaço gourmet, lavanderia, bicicletário e muito mais. Tudo pensado para facilitar sua vida e valorizar cada momento. Residencial Sanca 135,
a apenas 100 metros da USP. Um endereço perfeito para quem quer morar bem ou investir com segurança. Viva onde a arquitetura moderna se encontra com qualidade de vida. Acesse o Instagram, @Sanca135 e conheça de perto o seu futuro. Residencial Sanca 135. Encante-se e viva o extraordinário. Intervalo, a gente volta já com Torpedos e Eduardo Teixeira Cotrim. Primeira página no ar. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Sindispan e a Associação Esportiva Cultural Comitiva Arasquerência Country convida a população e servidores municipais e seus dependentes para participar das aulas de dança country e sertanejo para iniciantes. As aulas são realizadas às quintas-feiras às 19h30 no Salão Social do Sindispan. Para associados Sindispan, as aulas são gratuitas e não sócios pagam R$60. Secretaria Sindispan, 16 3412 1004. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora, 08.014 8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014 8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h08. Pode ele aí, 8h08, estamos de volta e agora com a coluna Torpedos. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna: Paraná soltou o verbo. Em entrevista a São Carlos FM, Paraná Filho disse que é
a favor do rodeio, que a lei é dele e de Bira Teixeira, do Podemos, e que vai defender a festa. Mas também afirmou que o processo tem erros e que o local é inadequado, que não recebeu visita da organização e que não pode colocar a segurança em risco. Resumo, o coração quer, mas a caneta ainda não assinou. Entulho Ferro e Gustavo Lima? O secretário desceu o sarrafo na escolha do terreno na rotatória da Cardinale. Disse que o lugar está cheio de restos de obras e que ninguém em sã consciência libera um evento desse porte ali. E com Gustavo Lima no cartaz, a bagunça no trânsito pode virar hit de reclamação. Alô, organizadores, tem alguém aí? Segundo o Paraná, a organização do rodeio ainda nem pisou na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal para tratar da liberação. E o tempo está correndo. Sem o ok da Secretaria, não sai nem a autorização da Defesa Agropecuária. Vão deixar para pedir tudo na última hora e depois colocar a culpa na prefeitura? Sugestão de espaço, propondo o Centro de Atividades Equestres como palco do evento. Paraná fez questão de lembrar: a área é pública e só leva o nome do pai dele. Será que a organização topa mudar a rota ou vai insistir no local problemático? Rogai por nós. Hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Mas por aqui tem gente invocando para outro tipo de milagre, a realização do rodeio. Enquanto uns já estão fazendo promessas, outros estão no modo São Tomé, só acreditam vendo. Lealdade canina? Na sessão extraordinária de ontem, Raquel, auxiliadora do PT, resolveu polemizar ao criticar a base do governo com a expressão lealdade canina. A fala pegou mal e o clima esquentou no plenário. Até vereadores que costumam manter a diplomacia perderam a paciência com a petista. Quem adjetiva, aguenta. Lucão Fernandes, do PP, mandou o recado direto. Pediu que Raquel parasse de adjetivar os colegas, já que ela mesma não gosta quando é o alvo. A petista, mais uma vez, arrumou confusão com quase todo mundo e conseguiu aumentar ainda mais sua rejeição dentro da casa. Tá difícil fazer aliados assim, hein? Alerta aos vereadores: o multiempresário, aquele que tem mais quinais que a lista do Simples Nacional, anda batendo cartão na Câmara. Está atrás de emendas e oferecendo benefícios futuros em troca. Cuidado, senhores. Tem gente que já passou o recibo e agora está correndo atrás do Ministério Público. E só para avisar: o cidadão já está sendo monitorado. Transporte de valores. O vereador Júlio César, do PL, detonou, assou São Carlos na sessão de terça-feira. Disse sentir vergonha do serviço. Entregou um dossiê ao prefeito Neto Donato e chamou a empresa de transportadora de valores, por conta dos quase 6 milhões mensais que recebe da prefeitura. Sou fugindo. Júlio cobrou dados sobre frota, linhas, quilometragem, subsídios, mas a resposta foi vaga. A empresa também ignorou a ausência pública convocada por ele. Tá pouco se lixando para a população, resumiu o vereador. Gastos em foco. Foi publicada a portaria que cria o Grupo Especial de Controle de Contas e Investimentos, com a missão de auxiliar o prefeito na tomada de decisões sobre os gastos públicos. A meta é garantir o uso responsável e racional dos recursos, sempre em conformidade com a Constituição e a legislação vigente. Contrato renovado, saiu o extrato de inexigibilidade de licitação para a contratação da Conan, empresa especializada em consultoria e assessoria na gestão pública. Espera-se que agora o trabalho de orientação às secretarias municipais seja mais eficiente e produtivo. Monitoramento para diabéticos. Bira Teixeira protocolou um projeto de lei que prevê a distribuição via SUS de sensores de glicose para crianças com diabetes tipo 1 de até 12 anos, matriculadas na rede pública de ensino.
Uma proposta que pode transformar a qualidade de vida desses pequenos pacientes. É o tipo de iniciativa que mostra como o mandato pode, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Palmas para o vereador. Transferência concluída. Após a conclusão dos recursos administrativos, os 8 servidores da Secretaria de Clima e Meio Ambiente foram transferidos para outras pastas. Agora, a expectativa é que os processos ambientais voltem a tramitar dentro dos prazos legais. Namorados nas redes. O Dia dos Namorados nas redes sociais. Que delícia de ver. É casal apaixonado postando pra lá, pra cá, presente, jantar, declaração, tudo digno de comercial de perfume. Agora é esperar para ver se o amor virtual sobrevive até o final de semana, porque a língua do povo, essa não tira folga. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. Santos vence o Fortaleza e deixa a zona de rebaixamento. E meu tricolor passa vergonha no Morumbi, 3-1 pro Vasco da Gama. Informações com Daniela Esperon. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começou a ser realizada nesta quinta-feira com 6 jogos. Os outros compromissos, que envolvem os times que estão nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foram remarcados. O Santos foi até o Castelão e venceu um confronto direto diante do Fortaleza por 3-2 e assim saiu da zona do rebaixamento. O técnico Kleber Xavier comemorou o resultado e o salto que a equipe deu na classificação. Fala do jogo, a importância do resultado nessa hora, no resultado fora, contra uma equipe que vinha também pressionada, mas é uma equipe boa, que já teve nessa situação em competições passadas e conseguiu sair, né? Se não me engano, o Santos fazia muito tempo que não vencia aqui em Fortaleza e contra o próprio Fortaleza, os últimos jogos sempre tendo dificuldade, por isso a dificuldade do jogo. E esperar que no jogo do dia 12, que eu já começo a pensar lá na frente, a gente tenha a Vila cheia de novo e consiga repetir contra um grande adversário, um dos líderes, um dos rivais de São Paulo, fazer um grande jogo em casa e começar a trazer a torcida mais ainda para o nosso lado. Cruzeiro e Red Bull Bragantino perderam a chance de assumir a liderança do Brasileirão. A Raposa só empatou com o Vitória em 0-0 no Barradão e o Massa Bruta sofreu um 3-0 em casa para o Bahia. O Vasco conquistou um importante resultado ao fazer 3-1 no São Paulo, dentro do Morumbi. Já o Atlético Mineiro aproveitou o mando de campo para superar o Internacional por 2-0. O resultado jogou o Colorado para a zona do rebaixamento. O único empate ficou para Grêmio e Corinthians, que na Arena terminaram o duelo com 1-1. Agora a Série A dá uma pausa e só retorna no dia 13 de julho, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. No Primeira Página no ar, Primeira Página no ar, entrevista do dia. 8h17. Pode olhar aí, Cotrim, 8h17. E agora nós estamos com o entrevistado do dia, Paulo Melo, que até que enfim saiu da casinha. Vamos aprender, né? Um pouquinho que o Cotrim é uma enciclopédia humana, né? Exatamente. Da política, né? Esse conhece demais, viu, Ivan? Bom dia, Cotrim. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos vocês. Paulo Melo, um abraço. Bom ver aqui. Vocês aqui. Bom estar aqui na Rádio São Carlos. Essa pioneira de São Carlos, né? Que hoje é FM e a qualidade sempre aumentando. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer. Fazia tempo que eu não estava vendo o microfone, desde o dia da eleição, do dia da apuração, que foi como antigamente chamavam de uma co-irmã, lembra disso? Da co-irmã. Co-irmã. Então, é um prazer estar aqui com vocês e estou sempre bom. Tava quietinho lá nos altos da Vila Néria, um frio de 7 graus aqui, pelo menos tá uns 9, 10, né? É verdade. E como é que tá, Cotrim, a FESC? Você que tá diretor-presidente lá da FESC,
Como é que tá os cursos, como é que tá o funcionamento da FESC São Carlos? Primeiro, dizer que a FESC é um local para se trabalhar maravilhoso. Eu me sinto muito feliz lá. Eu assumi a FESC dia 21 de dezembro de 2022, depois de ter ficado fora de qualquer participação no poder público durante 5 anos. E para mim foi uma revitalização da minha vida, uma honra muito grande. Porque ali voltei até o dia que eu estava assumindo, eu estava dando uma entrevista, uma das alunas sexagenárias de lá, porque lá nós temos a UAT, né? É a Universidade Aberta de Terceira Idade, que é mais 60 a mais. Eu tenho um pouquinho mais de 60 também. Então essa aí, gozadora, uma senhora, ela mandou uma mensagem lá na rádio. Agora sim, nós temos um de nós. Aí eu tomei ciência que eu já estava também na terceira idade, né? Mas é um momento feliz. Nós temos estudos lá, Paulinho e Ivan, que feito pelo departamento, pelo pessoal da gerontologia da Universidade Federal. Gerontologia é aquele pessoal que estuda o bem-estar, a vida, a saúde dos idosos. E ali eles fazem um trabalho já há longo tempo. Daí saíram cerca de 10, se não me engano, 10 teses sobre essa questão. E eles falam lá nas palestras que eles têm periodicamente na FESC, que o nível de felicidade, de bem-estar, de autoestima e de inteligência emocional do pessoal que frequenta a FESC é muito superior à média dos estudos que eles fazem, porque eles têm que pegar diversas pessoas de diversos lugares. Quem frequenta ali se sente feliz. Eu assumi a FESC que tinha cerca de 2.500 matrículas, hoje está com 3.700 matrículas, ainda no primeiro semestre. Caramba. Porque no segundo tem outras matérias. Então acho que esse ano deve passar de 4.000. Então deu um crescimento muito grande. Estamos trabalhando, a equipe nossa que temos lá tanto o pessoal de carreira como os gestores, no modo geral, são trabalhadores, né? E é uma entidade assim, para um gestor menos extenuante que não sai. Você sabe que eu passei 10 anos por 2 vezes no SAI, totalizando praticamente 10 anos. É uma rotina, outro tipo de rotina, é um trabalho mais intenso no SAI. Você não tem fim de semana, não tem noite, não tem feriado, celular tocando a toda hora, porque sempre está acontecendo algum problema com água, com esgoto, com buraco, isso, com aquilo. E a FESC tem seus problemas também. Sim, claro. Aqui é tal disputa, é professor, é servidor e tal, que você tem que mediar, mas é um trabalho muito prazeroso. Enquanto no SAI eu fiz a maior obra de São Carlos pública depois da água que veio do Ribeirão do Feijão, que foi em 68, o prefeito Antônio Macei e esqueci o nome do presidente do SAI. Nós construímos a estação de tratamento de esgoto, né? Com parte do financiamento do governo federal, Caixa Econômica, parte do SAI, uma obra de 52 milhões de dólares. E eu brinco ali na FESC, o pessoal que trabalha comigo, que aqui me dá o mesmo prazer. A maior obra que eu fiz lá custou 15 mil reais. Foi a biblioteca agora. Tá, então é uma diferença, mas é o mesmo prazer. Principalmente trabalhar com a educação, né? Eu comecei minha vida. Comecei não, porque com 13 anos, antes de começar, eu trabalhei no Pereira Lopes também, mas eu entrei na Escola de Engenharia de São Carlos em 74 e comecei a dar aula em cursinho. Então, trabalhei nessa área, dei muita aula, né? No cursinho. Então, voltar lá não para dar aula, vai para compartilhar a educação. E a FESC é uma educação diferente, ela não é educação para você passar de ano. Sim. Não é um ensino regular que chama, né? É um ensino para pessoa que vai lá. Tem idosas lá, idosa. A maioria dos nossos alunos, 80% é mulher. Os homens têm dificuldade de expor o seu corpo, né? Tem mais vergonha, porque eles acham que são macistas ainda, super-homens, e não são mais, né? Eles querem fazer panca, mas já não dá mais. Então, a minoria até precisa ter mais homens e tal. Então, essa senhora, por exemplo, ao lado tem um prédio ali que vocês conhecem, chama Duas Torres ali, né? Sim. Então, muitas senhoras que vão ficando viúvas, moram sozinhas, os filhos moram fora, eles vendem a sua casa e tal, compram ou alugam apartamento ali, e elas chegam na festa e falam, aqui é o meu quintal. Olha, então é uma alegria muito grande. Você vê o pessoal, tem uma que mora nesse prédio, ela vai todo dia. Nós temos pelo menos 200 alunas que fazem cursos 5 dias por semana. Porque na UAT, terceira idade, você pode matricular até 5 matérias, né? Eles vão todo dia, cada dia uma coisa, hidroginástica, natação, pilates de solo. Tem os cursos também para memória, para cabeça, para manter a atividade também cognitiva deles. Então tem várias, caminhada, tem tudo, né? Ô Cotrim, então, além da educação, é cultura, porque hoje tem festa junina. Hoje tem uma festa junina que eu vim aqui aproveitar para convidar vocês para estar lá hoje e amanhã. Nós temos
O ano passado a nossa festa junina foi muito grande, foi enorme. Até nos assustou, né? Tá virando tradição já. Tá virando tradição. Em 23 tava frio, chegou a ter 5 graus, quase morremos igual o pinguim lá. E esse ano, vamos ver, acho que vai ter frio. Mas se bem que é gostoso a festa junina, que a gente fica pensando que tá em Gramado, Campos do Jordão. Então dá aquela ilusão de gente rica. O clima junino, né? Clima junino, é muito bom. Então tem lá o pipoca, o quentão, o chopp, 3 bandas num dia, 3 é muito boa. A última é Doce Veneno, os Gigantes da Terra, o pessoal da viola, né? Os amigos violeiros do Caia tá apresentando. O Belote Viana, né? O Betinho Max, do Pisadinho também, e a Sheila Lima é sua banda. Então são 6 pessoas que estão sempre trabalhando aqui e tal, por um show muito grande. O pessoal gosta desse porque eles sabem tocar o junino, o carnavaleiro. São pessoas que se adaptam, tem um repertório que se adapta ao momento, à festa, a característica da festa. E a festa junina é uma cultura muito grande, né? Hoje mais no Nordeste do que aqui, mas aqui também é grande. As paróquias, tudo realiza as quermesses. Lembra então, convidar todo mundo. Lembra o sertanejo rural. Sertanejo, né? Rural, tal, né? Então, tem muita gente. Por exemplo, a gente. Por que começa às 4? Porque tem gente da idade. Pra você ter uma ideia, só cortando um pouco, a nossa aluna que tem mais idade, ela tem 89 anos. Olha, nós estamos nos preparando e torcendo para ela para o ano que vem a gente fazer uma grande festa do centenário dela. A dona Fanny, ela dança, ela toca pandeirinho. Que legal. Legal. Vive sozinha na casa dela. Agora o filho tomou mais cuidado, contratou um Uber só para ela, então agora ela virou madame. Que legal. Mas é interessantíssimo trabalhar com esse pessoal, né? Que bom, né? Por exemplo, nessa fase, eu encontro gente lá que eu estudei no Jesuíno há 40, 50 anos, que foi meu professor, mais. Que eu não via ali, encontro. É só legal. Dar uma saidinha lá na nossa fazendinha ali no campo e tal. Né? Nossa fazendinha. E aí você fica encontrando as pessoas que você fazia 30 anos que não via, 40, né? Que legal, né, Cotrim? Então é muito legal. Um trabalho, eu adoro o trabalho lá, então. É gostoso. O Cotrim, voltando à festa junina de hoje, a entrada é franca, como é que é? Hoje, a entrada é franca, a gente pede, mas não é obrigatório, se puder levar o material de limpeza ou algum alimento que não estrague, a gente dar para as entidades, mas através do Fundo Social, que é presidido pela doutora Érica, primeira dama. Então é só, quem quiser levar. Tem gente que às vezes nem pode, né? Então é hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Hoje começa às 4 horas, vai ter às 10 e amanhã das 4 da tarde até às 10 horas da noite também. Que bacana. Quero convidar vocês, convidar toda a família São Carlense. É uma festa maravilhosa, com segurança, sem qualquer atropelo, né? E é muito prazerosa. O Cotrim, não tem como te chamar aqui e não falar do MDB. Né? Sim. E ontem o Lucão deu uma notícia que você doou aquele terno pro Edson Ferraz, é verdade? Foi o Cotrim que te deu? Tava com um terno bonito, o homem. Tava. O homem tá. O homem tá ficando fino, tá ficando chique, né? Mas, então, na verdade, eu só tive um partido na minha vida, sempre falo isso. Eu me lembro ainda lá no tempo da ditadura, em 1972 foi isso aí. Eu fiz 18 anos, eu estava trabalhando, me lembro até hoje é Eletrolux, chamava Pereira Lopes e Bez, Indústria e Comércio. E estava fazendo, acho que 3º colegial, 2º. E deu isso, fui lá na sede do MDB, ficava ali onde tinha um Unibanco, General com a Avenida São Carlos, tinha uma sobreloja bem na esquina, frente à loja de sapato que tinha ali. E aí eu fiz a minha filiação, os dirigentes do MDB, o Cabeça Filho, Roberto Paino, João Muniz, Bruno Panhó. MDB, né? Ainda era MDB. MDB. Olha só. Passou a ser PMDB em 1980. Que coisa. Dinossauro, né? Pisei a lama da Arca de Noé. Mas aí eu me filiei com 18 anos, aí em 1980, porque é o seguinte, o MDB foi criado em 65, quando a ditadura assumiu o poder, acabou com todos os partidos que existiam e permitiu a criação de 2 partidos, um para fazer oposição, outro para fazer situação, que era Arena e MDB. O MDB era pequenininho, aqui na Câmara acho que só tinha o Cabeça e João Muniz de vereador, o Bruno Panhoca, se não me engano, e aí o resto era tudo Arena, então era 13 vereador, que tinha 11 de um lado e MDB. Ninguém queria ser MDB porque corria ainda o risco de ser preso, né? Puxa. Era uma loucura. Aliás, muitos foram presos, até mortos, como Rubens Paiva, né? E aí eu me filiei, fui ficando, aí acabei, acho que em 82,
Na 82 teve a eleição que elegeu o primeiro prefeito do MDB, que foi o João Otávio da União de Melo. Em 83 acho que eu assumi pela primeira vez a presidência. E fui várias vezes, até excessivamente. Por isso agora a decisão, junto com os companheiros de partido, com o Roselei, com o Miller, com o Elcio, com o Tiaguinho e com os demais membros do partido, a gente está fazendo essa alternância. Quando eu deixei a presidência a última vez, foi em 17, logo após assumiu a presidência a Laide, ela ficou um pouco tempo. A seguir assumiu o Lucão, depois assumiu o Marquinhos Amaral, os dois já saíram do partido. Depois o Miller assumiu a presidência, depois o Roselei, agora eu voltei e agora o Edson Ferraz assume. Tem um papel importante, é também uma renovação, né? Para o partido, para existir, para crescer, para ser partido mesmo, que não esteja presente só na época da eleição, tem que ter garra, tem que ter luta, tem que ter pessoa jovem, tem que ter pessoa madura, pessoa que tem idealismo, que tem uma ideologia, porque senão você transforma num partido parlamentar, patrimonialista, que as pessoas procuram só o seu benefício próprio, né? O seu mandato, e você não atua. Tanto é que eu agradeço a presença do prefeito Neto lá na convenção, e ele disse, você pegou o partido aqui, que é o partido organizado, não tem que fazer. Porque se surpreende quem vai na convenção do MDB, que chega lá, tem que votar na urninha, voto secreto, tem que ser eleito mesmo de verdade, tem que ter o quórum mínimo, tem que ter a votação. A maioria dos partidos hoje, a nível municipal, são comissões provisórias, né? Sim. Existem poucos partidos que têm o diretório. Qual a diferença da comissão provisória e do partido? Uma comissão provisória, a direção estadual pode destituir a hora que quiser. Como está sendo o caso agora do PSD, né, que passou da mão de um pessoal para o grupo político do Lobe. Então a canetada só acabou. No MDB tem que ter ou qualquer partido que se organiza por diretório. O diretório é uma forma definitiva de organizar o partido, é o correto. Só que a lei brasileira foi abrindo as pernas e permite as exceções das comissões provisórias. Aí ninguém consegue ter um partido organizado. Eu vou filiar para que esse ano que vem eu caio. Então muitas vezes em muitos partidos, não todos evidentemente, as pessoas pegam a comissão provisória só para disputar a eleição. Acaba a eleição, muda de partido e tal. Que é uma coisa que eu nunca fiz, né? Não sei também se isso é bom, se é ruim, porque, como diz o professor Azuarte, ninguém liga pro partido, né? Então, mas é essa vida que a gente vê. Então, acho importante, o MDB participou das eleições, nós tivemos uma discussão sobre a composição da chapa com o prefeito Neto Donato, muito intensa, dificuldade, porque nós tínhamos um companheiro Edson que gostaria de ser candidato também, depois... Então, foi uma conversa muito intensa, mas que propiciou a unificação de todo o campo da centro-esquerda, até a centro-direita, até a direita mesmo em São Carlos, e nós pudemos, unido com cerca de 11 partidos, fazer frente ao grupo da esquerda, do PT, do PSOL e do PSD também, que foi para lá. Começamos lá de trás, no momento que começou, quando o MDB compôs a chapa com o Neto, com o vice João Miller e depois o Roselei, o Neto tinha cerca de 10, 11% e o candidato derrotado tinha 35, 37%. Foi uma virada. Então houve uma virada, foi um trabalho muito bem feito de articulação política pelo Neto, que muita gente achava que ele não tinha essa capacidade, teve, de unir desde o PL até o PDT, vamos dizer assim, e o MDB é um partido de centro-esquerda, o MDB não é um partido de direita, evidentemente, mas acreditou nessa proposta, participou. Hoje estamos ajudando o governo, nesse momento difícil, a governar também com algumas secretarias que são do MDB. Ô Cotrim, eu tenho o Valdir na linha, vou falar com ele, peço licença a você, e já volto, vai pensando na resposta. Essa mesma articulação terá para deputado? Exatamente. Vamos perguntar isso. Valdir, bom dia. Bom dia, tudo bem? É um imenso prazer falar com vocês. Um abraço pro nosso candidato aí, viu? Muita gente boa. O Cotrim que tá aí, né? É, o Cotrim. Esse é gente fantástica. Ô Valdir. Um pra ele. Ô Valdir, diz que é gente boa dormindo lá na África. Não. Esse é dos nossos, cara. Esse é gente boa. Um abração pra ele aí, viu? Opa, já ele tá te ouvindo, viu, o Valdir? Pô, que legal, cara. Um prazer imenso também ouvir ele aí também, viu? Que bacana. Valdir, fala pra gente quais são as novidades da Nova Sangás para esse final de semana. Então, a partir do momento que a dona de casa liga o 08.014-8240, o 33758101, que é o zap do grupo, e o 33758500, peça seu gás, sua água e ganha 3 brindes maravilhosos hoje. Uma saladeira redonda, um escorregador de arroz
e um pote de 750 ml, um escorredor de arroz. Grande para deixar aquele arroz suave, gostoso para sua panela. Que bacana. E adquire também seu galão de água, aquela água natural e de brotas, aquela água cristalina, que se você toma ela, você fica com a garganta veludada, você canta igual o Daniel. Olha que bacana, hein? Me diz uma coisa, Valdir, quais são os endereços da Nova Sangás? E amanhã tem inauguração, né? Com certeza. Grupo Forte Gás, Consigás, a central é na Avenida Getúlio Vargas, 2980, na Avenida Grécia, número 470, na Vila Prado, na Santa Felícia, Rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, 480, na Vila Neri, Rua Walter de Camargo Schutz, 860, e amanhã a grande atração do Grupo Forte Gás Consigás, na Avenida Miguel Dama, lá no condomínio residencial do Dama 1, a máquina que vende o gás. Você compra o gás sozinho. Olha só. Você leva o cartão, é autoatendimento 24 horas. Você compra o gás, paga no cartão de crédito, débito, com Pix ou QR Code. Essa máquina aí, ela não aceita dinheiro. Você faz sua compra tranquilamente, leva o bujão vazio e leva o cheio e paga com o cartão. Olha só, é a tecnologia na capital da alta tecnologia, né, Valdir? Com certeza. E lembrando que no estado paulista, estado de São Paulo, o pioneiro é o Grupo Forte Gás Consigás, instalando a primeira máquina. Que bacana. Série de várias que vai acontecer, viu? Claro, que bacana. Essa é a primeira, a segunda já está em andamento também, mas a grande inauguração é amanhã da máquina lá no Dama. Que hora que vai ser a inauguração? Vai das 8 da manhã às 5 da tarde. Ei, bacana, hein? Ô Valdir, me diz uma coisa, sobre o funcionário da Nova Sangás entregar o botijão de gás, se a dona de casa permitir, ele adentra e pode ver se a mangueira está em ordem, se já venceu, não venceu, pode instalar o botijão de gás, não pode? Pode, com certeza. A dona de casa dá autorização para ele entrar, pessoas educadas e uniformizadas, entra na sua casa, faz a instalação do bujão e também verifica a mangueira vencida, registro vencido e aquela famosa mangueira passada errada por trás do fogão. Aquela que ocasiona vários acidentes dentro de uma cozinha. É verdade. A borracha tem que passar de lado do fogão, não pode ser atrás. Então, nossos entregadores, sem custo nenhum, já faz todo esse serviço, viu? Então, por favor, repita os telefones da Nova Sangás, Valdir. 08.014-8240, 3375-8101 e o 3375-8500. Peça seu gás e sua água. Obrigado, Valdir. Um bom fim de semana para você e boas vendas. Para você também, tudo de bom, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, 8h36, pode olhar aí, 8h36. Cotrim, e aí? E essa articulação, a mesma que teve para prefeito, vai ter para deputado? Acho difícil, mas primeiro cumprimentar o piloto que eu conheço há tanto tempo. Achei que ele estava só ali no estúdio e tal, mas tem participação ativa. E sou filiado no partido. É filiado ao partido, não se esqueceu, hein? Isso ele não conta pra nós. Então, se você não foi na convenção domingo, hein, faltou. Isso ele não contou pra nós. Que eu tô no MDB também atualmente, lá de Baté. Baté, o Paulo tá... Olha só. O Ronaldo Pilô, nós vamos dar uma multinha, é coisa pequena, coisa de R$5.000. Então, eu acho difícil, porque os partidos, a nível nacional, estadual, eles têm uma necessidade de, em cada município, principalmente tipo São Carlos, Bauru, Rio Claro, Araraquara, São José do Rio Preto, Ribeirão, como eu já disse, de terem candidatos, né? Então, os partidos, geralmente, os dirigentes estaduais, eles querem que cada cidade lance pelo menos um. Porque eles têm um candidato, eles vêm aqui, falam... Porque, por exemplo, eu vou falar o que eu conversei com o meu presidente nacional, que é o Baleia Rossi, e também com o Rodrigo, eu, Roselei, o Edson, Miller, Thiaguinho. Eles falam assim, se você me apoiar, lá eu vou ter o quê? 1.200 votos.
Se vocês lançarem candidato, tem 10 mil, como foi o caso do Roselei na eleição passada, ou 7 mil igual o Palermo na eleição passada. Ajudou muito mais a chapa do que apoiar, porque São Carlos tem uma dificuldade de votar em candidato de fora e vem muitos candidatos de fora. A maioria das igrejas evangélicas tem candidato, agora também a igreja católica. Então são nichos importantes que entram esses candidatos e tiram aí 1.500, 1.200. Eles lá em São Paulo sabem, eles olham para a cidade e falam ali o limite é 1.500, então geralmente vem um cara 600, só que isso somando chega quase, os candidatos de fora chega quase 30 mil votos ou até mais, depende da eleição. E então há essa força, porque o pessoal em São Paulo pensa como? Na nossa eleição que acabou de passar, que é a municipal, o partido ficou com você, prestigiamos vocês e tal, vocês elegeram vereadores, elegeram vice-prefeito e prefeito. Agora que é a eleição nacional, vocês ficam de fora. Então vocês estão o quê? O que eles imaginam? O partido é partido. Então vocês estão só usando o partido para eleição municipal e nos abandonando depois. Entendi. Isso pode gerar, inclusive, consequências, principalmente naqueles partidos que não têm órgão definitivo, que eu falei agora há pouco das comissões provisórias. Logo depois pode vir a retaliação. Entendi. Tira de um grupo político e passa para outro. Porque nesses momentos, muita gente da cidade acaba apoiando candidatos de outro partido. Isso aí é a morte do partido regional. O que os caras acham? É traíra, é traidor. E a pior coisa na política, para culpas dos partidos, de qualquer partido, é o partido te ver como traidor, como infiel, ter praticado infidelidade. Praticamente ele tem dificuldade de relação. Muitas vezes a pessoa tem que sair do partido, não por ser mandado, ele se sente incomodado, se sente sem espaço. Então esse compromisso com o partido é fundamental para o partido possa continuar tal. Porque o partido não é só de São Carlos, ele é do Brasil. Então, eu acho que terá vários candidatos, né? Na última eleição teve menos, mas na penúltima teve acho que 12, 13 candidatos. Então eu acredito que terá um número grande. Eu vejo falar de vários candidatos a deputado estadual, né? No MDB também nós estamos com essa discussão, né? O Roselei informou ao partido que ele não vai querer ser candidato a deputado federal nem estadual, porque ele quer ficar junto com o Neto, e o Neto também quer que seja assim, que ele seja vice com o Neto até o final do mandato, né? E eles têm se relacionado muito bem, o MDB está muito feliz com a chapa, e o Roselei também, e eu acho que o Neto também, tanto é que ele esteve na nossa convenção. Então o Roselei vai trabalhando para essa questão de ficar junto na vice e ser um parceiro, e quem sabe, né, caso o Neto seja candidato à reeleição daqui a 4 anos, provavelmente o MDB gostaria muito que mantivesse a chapa. Isso está nas calendas, é um tempo muito grande, mas eu estou falando aqui de você conhecer o nosso pensamento e de forma estratégica o caminho que a gente quer. Exercer um governo muito bom, apesar das dificuldades financeiras que São Carlos tem, das restrições que o governo municipal determinou, que não são diferentes dos problemas que vive o governo federal. Você viu que está um bate-cabeça louco lá, que tem Haddad, Câmara, Mota, do presidente da Câmara Municipal, Alcolumbre do Congresso, Lula, tensão em cima de aumentar o IOF e tal, para tentar fechar as contas públicas. Esse problema econômico, financeiro, de execução orçamentária no governo federal se reflete nos municípios, porque de onde vem o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o dinheiro vem tudo federal, ICMS. Então, se a cidade tem um percentual do que o governo federal arrecada, quando o total diminui o percentual de cada município. Nós estamos sofrendo essa que, segundo o secretário municipal da Fazenda aqui, teve uma queda na receita de cerca de 60 milhões. Não é pouco isso, né? Então as dificuldades que o município é grande, mas a gente tem que trabalhar. Eu acho que essa questão fiscal é sempre prioritária, né, para manter as contas em dias. É uma herança que o Ayrton deixou. Ele pegou com problemas financeiros a prefeitura, mas chegou ao final, ele teve todas as 7 contas que já foram julgadas, todas aprovadas. Então isso é uma credencial que nos faz também ter que cuidar, e o prefeito Neto cuidar com responsabilidade dessas questões. Esse ano não podemos deixar a peteca cair, essa é a verdade. Eu acho que está indo bem, mas vai ser um momento difícil, né? Falar não é muito difícil na política, é gostoso. O Rubinho lá atrás falava assim: governar com dinheiro é fácil, quero ver fazer sem dinheiro, né? E é muito difícil mesmo. Então, o MDB, por exemplo, a discussão interna, acabei de repetindo, a discussão é entre diz que o Roselei não está declinando de ser candidato, lógico, nessa lealdade que nós temos com o prefeito Neto Donato e ele que nos representa nessa chapa. E agora nós temos 2 nomes aqui que colocam. O Thiaguinho soltou outro dia
que pode ser que o MDB deverá ter 2 candidatos a deputado, seria ele e o Edson Ferraz, né? Mas ainda a gente não chegou ao detalhe, né? Então, aí é uma discussão que a gente tem, depende da direção partidária. Isso já significa que o próprio MDB, quer dizer, não tem como essa questão de juntar todos e ter uma só candidatura é muito difícil politicamente, né? Porque aí você vai em outros partidos também querem lançar, né? Aí, mas você prevê que São Carlos pode ter um eleito? Araraquara tem 2. Então, 2 estaduais do mesmo. Isso. Então é possível, mas tem que ter um líder. Quem é o líder que tem mais voto aqui? Quem é o cara que é o cara? O prefeito. Então, o prefeito, mas ele não pode ser candidato, né? Então, como que foi em 1986, quando o Melo ganhou prefeito e o Lobo vereador? Em 86 o Lobo saiu, ninguém esperava. De repente ele teve 50% dos votos válidos, se elegeu. Então, alguma pessoa de lá, quem mais se elegeu? Newton Lima Neto. O Júlio César bate na trave todo ano, assumiu como suplente, mas porque você precisa não só voto, assim como vem as pessoas e pegam um voto aqui para se eleger, também vai lá. Os nossos candidatos, para se viabilizarem, se eleger, tem que pegar voto fora. Sim. Então, se você não tiver voto fora, você tem 20 mil votos aqui. Um estadual, por exemplo, imagine que precise de uns 70 mil votos. Um federal, isso oscila, porque tem partido que de repente tem um cara que puxa muito voto e ele se elege com menos. Isso é uma questão de loteria eleitoral, né? E federal, tipo 90 mil. Então você tem que planejar seu gasto, seu custo, as suas coisas em torno para ter 70 mil votos. Sim. Então você tem 29 mil votos. Fica lá 10º suplente, 5º suplente. Mas é difícil na cidade. Por quê? Além de todo esse pessoal de igreja, de setores, de nichos que vem buscar voto, pessoa de fora, nós temos o pessoal da rede social, os chamados influencers. Isso. Enquanto os nossos candidatos trabalham na infantaria, entrando num bairro, e aqui os caras vêm com aquela artilharia da rede social, do Twitter, do Facebook, do Instagram, e arregaça. Então, não, parece que isso está terminando, mas nessa eleição vai ser menos. Mas em 2018 só se elegeu esses caras de influencer, né? É verdade. Então, é uma disputa inglória, difícil, né? E aí se transforma a eleição numa eleição de visão nacional. Esquece a representatividade do município, eu moro aqui, passa a não ter importância isso. Então a unidade se faz não por não terem muitos candidatos, mas por ter alguém que seja realmente forte, seja líder e represente os interesses da cidade. Então, esse cara, mesmo que tiver 11 candidatos, ele vai se destacar. Sim. Ele larga os outros para trás, né? É verdade. Então, isso que é possível. Então, desde que tenha uma campanha da cidade. Mas quando começa a pulverizar, vem o pessoal de vários setores, depois vem os influencers. Aí os de São Carlos ficam, a não ser que seja um líder, já que esteja em expansão, conhecido, tem uma base social, tem um trabalho prestado, é muito difícil ganhar. Mas Araraquara fez 2 estadual. Mas eu já fui ver, você vai ver os votos, mais da metade dos votos estão em outras cidades. De fora, né? De fora. Paulo Melo. É isso aí, Ivan. 8h46, passou. Estourou o nosso horário, passa rápido, né? Já estourou? É o que eu falei, o Cotrim né? Já estourou e eu nem comecei a falar ainda. Conversar com o Cotrim você fica o dia inteiro conversando. O Cotrim tem muito conhecimento. Obrigado. Ô Cotrim, pelo pouco que você viu aí dessa situação do Leandro, você seria capaz de dar um pitaquinho? Então, eu li agora, eu ouvi ontem ele falando, mas eu imaginava que na sentença estivesse escrito que ele teria perdido os direitos políticos e perderia o cargo que estivesse exercendo. Estava lendo agora a primeira página ali na sala ao lado e vi que não, que ele foi condenado criminalmente em 2 processos. Então ele não foi cassado. Essa sentença não o caça. Se for só isso a sentença de detenção, não sei o que lá. Eu não, porque já teve gente que teve mandato. Prefeito. Esse Frazão agora lá, ele estava preso, mas não perdeu o mandato até, ou vocês perdeu agora se a Câmara decidisse. Não sei se a lei orgânica do município é a mesma coisa, mas eu acho que a sentença que está ali, para meu ver, não caça, porque não existe nada automático. Você foi condenado, você não tem nada. Não fala da perda do não mandato, né? Aí pode ter alguma coisa que diga crime contra a honra, não sei o quê, mas uma condenação dele é uma condenação de opinião, né? Uma opinião que deve ter radicalizado, eu também não conheço os detalhes, qual o processo por charges, né? Charge e tal, que é uma opinião que pode ter sido excessiva e tal, feriu a honra de alguém, injuriou, caluniou, realmente tem também uma pena.
Agora, pela sentença, eu acho que... Porque, bom, não existe nada automático. Porque após uma condenação, existe chamada execução de sentença. Se você foi condenado à prisão, a execução é prender você. Se você foi condenado à prisão com regime semiaberto, é você passar a fazer esse regime. Então, eu acho que, eu não sei se... Aí nessa execução é que a Câmara deverá... provavelmente ainda a Câmara tem que tomar a decisão. Sim. Aí vai tomar a decisão que forma? No Pela plenário. mesa... Aí precisa ver o regimento, algum presidente da Câmara talvez pudesse fazer. Aí vai ser pelo plenário ou pela própria ato da mesa. Por exemplo, a Zambelli agora vai ser por plenário, o presidente já marcou. Então, veja, ela está condenada, né? Já foi decretada a prisão dela e ela só pode ser cassada se o Congresso Nacional acho que cassar. o caso do Leandro então, provavelmente deve ser muito semelhante. Eu acho. Acho até que se o regimento da Câmara de São Carlos contrariar a Constituição que estabelece o Congresso Nacional, eu acho que inclusive prevalece essa aí. Quer dizer, então, A maior sobrepõe a menor. Caberia então aí a Câmara cassar ou não, né? Entendi. Aí eu não sei como que trabalharia essa questão de, caso ele seja detido e tal, como que ele... Eu tô falando essas palavras porque foi ele mesmo, não é sem sentido pejorativo, porque eu tomei conhecimento pela entrevista dele que ele deu, ele foi muito forte porque ele colocou a situação. Então eu acho que pode ser, eu acho que olha lá, a primeira página, a manchete foi muito boa, muito mais correta do que está se falando. O vereador pode perder o mandato. Pode, não quer dizer que vai. E como? Né? Porque a sentença não fala da perda do mandato. Do jeito que ele falou ontem, eu imaginei que na sentença estivesse. Mas pela sentença que eu li hoje na primeira página, não fala nessa parte. Não fala de perda de mandato. Porque é diferente de um processo de improbidade administrativa, né? Um processo civil. Esse parece com o processo criminal, é outro tipo de coisa. Então, talvez até esse cara puxando mais, eu não sou advogado, hein? Apesar de adorar, devia ter sido advogado, mas na época fui lá para a Escola de Engenharia da USP. Mas pode até ser que agora o juiz do criminal possa mandar para o civil. Aí eu acredito, seria um outro processo para ver se ele vai ser cassado, se vai perder os direitos políticos. Mas é numa outra jurisdição, ao meu ver, né? Como dizem os advogados, salvo o melhor juízo. Cotrim, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado por vir nos ensinar um pouco, né? É verdade. E o microfone, no caso, aberto aí, as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Só convidar para a festa junina de hoje e amanhã, hein? Olha que bacana. Pega aquele... Tem a Doce Veneno lá, né? Tem a Doce Veneno à noite, sábado à noite. Hoje tem mais 3 bandas, que são o Betinho Max Pisadinho, Sheila Lima e os Gigantes da Terra. E amanhã mais 3. Começa às 4, vai até às 10, né? Vamos pegar os nossos casacos lá que tá guardado no armário faz 5 anos. E tá frio. Vamos tirar a naftalina, o cheiro de barata e vamos pra festa. Tá certo. Quentão e tudo que tiver lá, né? Pipoca, tudo, coisa quente, gostosa, então. Tá certo. Tem que participar e fazer uma peça bonita lá. Convido vocês e muito obrigado por ter me chamado para dar essa entrevista aqui. É um prazer. Fiquei muito feliz. Adoro o microfone. Obrigado, Cotrim. Obrigado a Paulo Melo. Obrigado também ao Ronaldo Piloto. E obrigado a você que está no 107.9 nos ouvindo desde cedinho, às 7 horas da manhã, no Primeira Página no Ar. Aliás, quero convidá-lo a estar meio-dia comigo, ao Primeira Página no Ar, segunda edição. Eu volto daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. Eu volto amanhã, sabadão, a partir das 7. Sobrou pra mim, né, Ivan? Sobrou. É isso aí. Plantão amanhã a partir das 7. Primeira Página no Ar, primeira edição, meio-dia. Também estarei junto com a Eliana, acho que amanhã, né? Junto com a Eliana na segunda edição. Tenham todos uma excelente e abençoada sexta-feira. Obrigado a todos também pela audiência. Obrigado aí ao meu eterno presidente do MDB, Cotrim. Obrigado a você, você é uma pessoa especial. Foi um prazer revê-lo, viu, Cotrim? Tá bom, um abraço. Muito feliz. Tá bom. Sucesso aí, querido. E continue com a programação musical da São Carlos FM. Logo mais teremos as pílulas informativas que você tanto gosta. Muito obrigado. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.